Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro pra ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Ele é expulso do grupo de heróis por ser inútil, mas tem habilidades de nível SSS em tudo, exceto luta. Kurt é um garoto de 15 anos de uma aldeia escondida nas montanhas, desconhecida por todos. Ele sempre quis ser aventureiro, então foi à cidade e entrou em um grupo de aventureiros de classificação S, mas apenas como mensageiro. Enquanto os outros lutam contra monstros poderosos, ele é nocauteado antes da luta começar. Apesar disso, ele se orgulha de ser de um partido aclamado como herói por todos. Até que um dia, os membros dizem que ele foi demitido. Kurt fica horrorizado e pergunta o que fez de errado. E o líder diz que ele não fez nada. E esse é o problema. Segundo as leis deste mundo, só podem haver 4 membros num grupo. E precisam demiti-lo para dar lugar a um mago de alto nível que realmente ajudará. Kurt, desesperado, implora ao líder do grupo para que o deixe ficar. Mas em resposta, recebe um chute e acaba sendo nocauteado. Ele percebe então que está vivendo o típico clichê do perdedor que é expulso da festa do herói. Após essa constatação, ele logo toma a decisão de ir até a agência de empregos localizada na cidade vizinha. Ao chegar lá, ele se depara com uma recepcionista extremamente entusiasmada, que prontamente o entrevista para uma vaga de emprego. Ela se surpreende ao saber que ele foi demitido do grupo promovido à categoria SS. Kurt se deprime, mas a recepcionista o anima dizendo que isso valoriza seu currículo. Depois, ela o leva para um teste de aptidão, mas ele tira G em habilidades de combate. Kurt fica mais desanimado e a recepcionista diz que o avaliador de habilidades não combativas voltará na próxima semana. Kurt diz humildemente que está sem dinheiro e a recepcionista decide dar outra chance. Ela pede para ele pegar um saco de areia no canto e Kurt percebe que a areia suga sua mana. A bolsa fica muito pesada e a recepcionista manda Kurt largá-la. Ela sugere que, com sua força básica, ele trabalhe na construção para ganhar dinheiro e Kurt aceita feliz a oferta. Ele vai ao canteiro de obras, onde um cara mal-humorado olha seu currículo e corpo de gêmeo. Concorda em dar-lhe trabalho porque a equipe está reduzida. Diz a Kurt que deve misturar cimento e consertar paredes. Se não usar meio barril de cimento em 3 horas, será demitido. O homem sai sem esperar perguntas, e Kurt decide usar magia no cimento para reforçá-lo, como era comum em seu vilarejo. 3 horas depois, Grumpy volta e fica surpreso ao ver que Kurt rebocou 30% da parede e usou todo o cimento. Ele não acredita que um novato fez isso em 3 horas, mas Kurt acha que ele está bravo e pede desculpas. Grumpy diz para ele trabalhar o máximo e entrega sua bolsa a Kurt, afirmando que enviará o restante à agência de temporários em 3 dias. Kurt reboca metade da parede sozinho, causando pânico nos outros trabalhadores. Grumpy vê e diz a Kurt que ele não precisa trabalhar amanhã, pois não sobrará nada para quem precisa mais do dinheiro. Ele paga o restante e sugere que encontre um trabalho mais adequado às suas habilidades na capital real. Mas, como qualquer inseguro, Kurt pensa que Grumpy só quer se livrar dele. Ele vai à agência de empregos e diz à recepcionista que perdeu o emprego. De repente, ouvem uma mulher bronzeada discutindo sobre uma vaga. A recepcionista de Kurt conversa com Ulísia, que precisa de um mineiro para explorar uma montanha, mas só pagará se acharem algo valioso. Os recepcionistas dizem a Ulícia que sua oferta não é razoável. Kurt, desesperado, pede para ser contratado, pois já trabalhou em mineração em sua aldeia. A recepcionista avisa que ele pode não ser pago, e a garota busca um anão forte, não um cintilante. Sem dinheiro para contratar um anão, ela aceita levar Kurt. Quando Kurt sai, a recepcionista fantasia em contratá-lo como seu brinquedinho submisso. De repente, seu colega menciona que o chefe da construção enviou o cheque com o pagamento de Kurt. Ela fica chocada ao ver que ele recebeu 200 moedas de ouro e tropeça nos sacos de areia. Seu colega a ajuda e diz que não são sacos comuns, mas dispositivos para medir a capacidade mágica, mas apenas magos reais podem ativá-las. A recepcionista tenta mover os sacos de areia, mas eles não reagem, lembrando-a do quanto eram pesados quando Kurt tentou levantá-los, mostrando sua força. Enquanto isso,
Ulísia leva Kurt à base na montanha e diz que dormirão na mesma barraca esta noite. Kurt fica nervoso por não conseguir se controlar dormindo ao lado de uma garota bonita. E Ulícia fica louca, porque ele é o primeiro a chamá-la de bonita. Após repreendê-lo por tentar agradá-la, ela lhe dá o jantar, apenas uma batata cozida. Mas Kurt acha delicioso, pois faz tempo que ninguém cozinha para ele. Depois, eles dormem na mesma barraca e Kurt sente sua espada se erguer ao ver Ulissa totalmente indefesa. Porém, sendo um cavalheiro e covarde, ele sai para uma rápida esfregada e dorme lá. Ulísia estava testando-o para ver se o escolhia em vez de um urso e fica encantada com seu caráter e aparência. Na manhã seguinte, ela vê Kurt dormindo fora e nota que ele consertou seu casaco. Admirada com suas habilidades, Kurt acorda. Então, Ulícia vai direto ao ponto e diz que precisam ganhar 10 moedas de ouro até o fim da semana. Porém, ela não faz ideia de como achar algo valioso na montanha, mas felizmente, Kurt a ajuda. Ele usa seu conhecimento e logo encontra uma pedra com cristais que valem 3 moedas de ouro, e Ulícia fica incrédula. Em poucas horas, Kurt reúne muitos cristais, mas avisa a Ulícia que não serão vendidos por muito, pois são pequenos. Por isso, ele decide transformá-los em cristais mágicos. Ulísia fica chocada, pois artesãos que fazem isso são raros, mas Kurt termina um antes que ela reclame. Ela se surpreende, pois leva 1 hora para criar um pequeno cristal mágico, e isso impressiona Kurt ao pensar nos mestres que usam magia por 1 hora sem se cansar. E Ulícia sabe que eles não estão alinhados, mas deixa Kurt trabalhar nos cristais mágicos. Quando ele termina, ela decide ir vendê-los na cidade, mas Kurt prefere explorar a montanha. Ulísia vai à estação dos cavaleiros e mostra os cristais mágicos. Quando pedem os documentos de origem, ela mostra um pingente e os cavaleiros se assustam. O pingente indica que ela é uma aventureira a serviço direto da família real, então permitem que ela use o dispositivo de teletransporte para ir à capital, sem saber que Ulícia não está mais com a família real. Ao chegar, Ulícia procura sua amiga Mimico para vender os cristais mágicos. Inicialmente, Mimico diz que o cristal não vale muito por não brilhar tanto, mas ao examiná-lo de perto, ela se oferece para comprar a peça única, por 10 moedas de ouro. Ulícia fica surpresa com o preço, e Mimico explica que os cristais têm 10 vezes mais mana e não brilham muito por não vazarem. Ulícia diz que tem mais 49 cristais, e Mimico compra todos. Após o negócio, ela pergunta sobre quem fez os cristais, mas Ulícia não revela a identidade de Kurt sem permissão. Mesmo quando Mimico usa seu status de maga da corte para comandar Ulícia, ela permanece firme. No final, Mimico pede a Ulícia que garanta que o criador dos cristais não vá para outro país e diga que ele pode obter um posto nobre e a posição de mago da corte se servir ao reino. Ulícia concorda, mas surta assim que sai da loja. Ela volta à cidade na manhã seguinte e vai à agência de empregos perguntar por Kurt. A recepcionista tenta proteger sua identidade, mas Ulícia usa o passe real para ler o arquivo. Ela se choca com o que ele fez e ordena que a recepcionista não compartilhe informações sobre Kurt. Depois, deposita o dinheiro da venda dos cristais em nome de Kurt e vai à montanha ver como ele está. Para sua surpresa, Kurt construiu uma casa do zero em um dia e não acha isso grande coisa, pois em sua aldeia faziam isso sempre. No chalé, Ulísia diz a Kurt que lhe ofereceram o cargo de diretor do Royal Magic Technology Research Lab e o título de nobre pelos cristais mágicos que criou. Kurt não acredita, mas quando Ulísia pergunta sobre sua decisão, ele decide recusar porque ele sente que não está preparado para liderar outras pessoas. Além disso, ele conta a ela que está gostando de ser freelancer agora, e Ulísia de repente se sente consciente. Ela diz a Kurt que ganhou muito vendendo os cristais mágicos que ele criou, mas, como não contribuiu, ficou só com 1 moeda de ouro como taxa e colocou o resto na conta dele. Por isso, ela pede que Kurt trabalhe para ela novamente. Para que ela possa vender seus cristais mágicos e obter o valor necessário, ele diz ansioso que escavou o topázio e encontrou outro bom local para minerais. Vai preparar as ferramentas, mas Ulícia pede que espere, achando que ele deve estar cansado. Kurt diz que dormiu 6 horas inteiras,
o que confunde Ulysses, pois ela não entende como ele fez isso depois de construir a cabana. Kurt acha que ela está chateada porque dormiu demais, já que antes dormia só 4 horas quando trabalhava com o Festa de Aventureiros Nível S. Depois, Kurt a leva ao local mencionado e diz para não cavar mais de 50 metros. Ele deixa Ulysses lá e continua cavando onde acharam cristais antes. Horas depois, Ulissa escava um topázio do tamanho de uma bola de futebol e fica feliz por ganhar dinheiro com seu esforço. Ela decide checar Kurt e agora tem certeza de que ele cavou uma caverna. Mas Kurt supera suas expectativas de novo e ela vê que ele fez uma mina na montanha, com um musgo brilhante nas paredes para não precisar de luz extra. Ulissa se assusta e Kurt aparece com uma caixa de pedras. Ulissa pergunta ansiosa sobre o trabalho, esperando que ele não lhe traga mais surpresas. Kurt diz que conseguiu muitas pedras inúteis e pouco do mineral que queria. Ulissa fica satisfeita, mas quando Kurt menciona que as pedras são mitril, ela fica atônita. Kurt explica que em sua aldeia extraíam tanto mitril que o descartavam. E Ulissa fica chocada, pois o mitril é mais caro que platina e diamante. Ela cai de joelhos em desespero. Então pergunta a Kurt qual outro minério ele procurava. Kurt mostra um pedaço de orichalcum, que Ulissa reconhece como o lendário metal dos deuses. Ela pergunta como ele achou algo tão raro nessa montanha. Kurt diz que o orichalcum pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo. Após escavar 7 quilômetros, Ulissa não tem energia para se surpreender mais e apenas confirma que Kurt não é o único. A mulher de bandana cavou uma profundidade de 7 quilômetros no solo e depois retornou à superfície no tempo necessário para encontrar um mineral. Nesse instante, os raios dourados do sol penetraram na mina pelo lado oposto, e ela percebeu que Kurt havia cavado um túnel na montanha enquanto minerava. Ela aceita isso como algo comum para ele. Felizmente, Ulissa pode aproveitar o túnel como um novo caminho entre o vilarejo e a cidade vizinha. Como isso reduz o tempo de viagem, ela permite que comerciantes licenciados usem o túnel para chegar rápido ao destino por uma taxa de manutenção, cobrindo impostos e despesas. Dias depois, Kurt vai à cidade e encontra Bandana, do seu antigo grupo. Kurt se anima e pergunta se os outros membros estão lá, mas Bandana diz que deixou o grupo após a expulsão de Kurt. O grupo enfrentou dificuldades nas missões e Bandana sabia que estavam perdidos. Depois, o líder fez birra por não gostar da comida do restaurante famoso, destruiu o local e saiu sem pagar. Os guardas o procuravam. Ele ordenou a Bandana encontrar Kurt e trazê-lo para cozinhar para eles a qualquer custo. Bandana pegou sua pedra de teletransporte, dizendo que precisava encontrar Kurt. Ela já sabia que o líder seria preso em breve. Com o curandeiro convocado pela igreja, não voltaria. Mesmo assim, não conta a Kurt. Apenas diz que foi demitida. Ele fica chateado, pois entende que não terá chance de voltar ao partido. Ele fala para Bandana que admirava muito a líder do grupo, mas ela apenas ri, pois sabe algo que nenhum outro membro sabe. Ela muda de assunto dizendo a Kurt que também é freelancer como ele, e já que estão na mesma situação, devem se ajudar. Ela menciona que um amigo seu, mestre de ateliê e um dos 15 mestres artesãos do reino, precisa de ajuda urgente. Ela pede a Kurt que os ajude, e o covarde não consegue recusar. Ele segue o mapa e chega à oficina do mestre artesão, onde um belo elfo abre a porta. Kurt se surpreende, achando que a Loli é a mestre, mas ela se apresenta como Michelle, assistente do mestre. Ela leva Kurt para dentro enquanto ele diz que veio ajudar por recomendação de Bandana. Mas Kurt se arrepende ao entrar na casa, pois o cheiro é pior que um quarto de solteiro. Ele vê sujeira por toda parte e Michelle pede ajuda para limpar. Kurt percebe que foi chamado só para limpar, não para ajudar o mestre artesão. Então, o mestre chama Michelle para a oficina, deixando Kurt sozinho para trabalhar. Ele pega seu equipamento de limpeza e, em meia hora, deixa a cozinha impecável. Depois, segue o caminho de Michelle e bate numa porta. Uma voz diz para entrar. E Kurt obedece, mas encontra uma garota trocando de roupa. Ele se assusta, mas a garota está inconsciente e indefesa.
Ela não se importa que Kurt a observe enquanto ele se apresenta nervoso, mas então ele vê uma marca de maldição em seu estômago. Kurt fica curioso e pede permissão para inspecioná-la. Ele acha que ela está mal, mas felizmente ainda está saudável o suficiente para sentir fome. Kurt decide preparar algo leve e volta à cozinha. Ulísia, por outro lado, leva o mitril e o orixalcum que Kurt extraiu para Mímico, que diz que valem mais de 50.000 moedas de ouro. Ambos concordam que é uma quantia absurdamente alta. E Mímico se pergunta como uma criança tão monstruosa ficou escondida até agora. Ulícia não sabe, mas quer que Kurt seja mestre do ateliê e depois ser sua guarda-costas. O problema é que Kurt se subestima. Enquanto isso, Kurt termina o mingau para a garota amaldiçoada. Quando Michelle volta à cozinha com sua mestre Ofélia, ambos se surpreendem ao ver a cozinha limpa. Kurt pede desculpas a Ofélia por usar a cozinha sem permissão. Diz que preparava comida para a garota amaldiçoada e promete não contar a ninguém. Ofélia paga Kurt e o manda embora, preocupada por deixar um estranho saber sobre Lizzie, a garota amaldiçoada. Ofélia volta ao quarto de Lisa, sua única aluna. Após ajudá-la a se vestir, Ofélia diz a Lizzie que testará o mingau para ver veneno. Mas Lizzie diz que confia em Kurt, então não é necessário. Ofélia concorda e Lizzie come o mingau. Ela gosta, mas de repente sente dor e cai. Ofélia entra em pânico, pensando que Kurt envenenou a comida. Quando ela corre para achar um antídoto, Lizzie a impede. De repente, levanta-se e diz a Ofélia que está curada, mostrando que a maldição sumiu. Ofélia não acredita, pois não conseguiu quebrar a maldição e a rápida melhora de Lizzie é suspeita. Ela vai à capital com Lizzie até a loja de Mímico. Mímico pergunta a Ofélia por que veio, quando Lizzie revela seu rosto, e Mímico e Ofélia se perguntam o que houve. Lizzie e Ulissa se ajoelham, pois Lizzie é a terceira princesa do reino. Ofélia explica que a mãe de Lizzie era de um país vizinho e que ela garante a paz entre os países. Foi amaldiçoada para iniciar uma guerra, mas hoje a maldição foi removida. Ofélia pede a Mímico ajuda para descobrir quem lançou a maldição, mas Mímico está mais curiosa sobre como a maldição foi quebrada. Lizzie alegremente diz que foi por causa de um homem chamado Kurt. Mímico e Ulísia se assustam ao saber que ele está envolvido. Ofélia explica que Lizzie se libertou da maldição após comer o mingau de Kurt. Ulísia se pergunta que mais Kurt fez nas 6 horas longe dela. Mímico diz que quem lançou a maldição em Lizzie deve ter conexões com um usuário de maldição e influência. Ela trabalha na barreira anti-maldição do palácio. Tem 3 suspeitos: Sonova, general das forças reais, Papa Tristã da Igreja da Polônia e Isidora, terceira rainha. Ofélia e Liz acham que Tristã e Isidora podem adulterar a barreira, mas duvidam de Sinova. Ulícia diz que Sinova tem ligações com a Guilda dos Ladrões, especialistas nisso. Sem conseguir identificar o culpado exato, Ofélia decide elaborar um plano. Ela propõe que eles criem uma armadilha para descobrir quem está tentando prejudicar a princesa. Ofélia explica que, conforme as leis do seu país, Lizzie se tornou adulta depois de completar 15 anos e agora precisa passar por um ano de treinamento. Ofélia sugere que eles criem um ateliê falso para esse propósito e, além disso, inventem um mestre de ateliê fictício para gerenciar esse ateliê. Quando Liz treinar com o falso mestre do ateliê, seus inimigos vão tentar descobrir sobre ele. Mas como é uma farsa, não acharão nada. Mímico percebe que se os inimigos da princesa insistirem muito em saber do mestre, se revelarão. Mas Ofélia não sabe onde achar alguém qualificado para ser o falso mestre. Ulísia resolve o problema e logo mostra o cristal mágico feito por Kurt. Ofélia fica chocada ao saber que Kurt possui várias habilidades de nível SSS, enquanto Liz está muito impressionada. No dia seguinte, Kurt vai à oficina de Ofélia, mas está fechada. Ele encontra Michelle, que diz que Ofélia saiu após a visita de ontem, então não há trabalho para ele. Kurt fica desanimado, mas logo se distrai com seu estômago roncando. Ele vai direto a uma pousada para comer e ouve aventureiros falando sobre uma missão cancelada porque o carregador os deixou.
Kurt vê uma chance de trabalho e se aproxima. A moça diz que um gêmeo como ele não carrega nem seu próprio peso. Mas o cavaleiro o repreende e diz a Kurt que ele não parece forte o bastante para ajudar. Já que vão caçar golems de mais de 200 quilos, Kurt alegremente diz que pode carregar 200 quilos sem problema. Para provar sua força, levanta os 2 homens do grupo. Primeiro o samurai, depois o cavaleiro com a armadura completa, impressionando a todos na pousada. Após mostrar suas habilidades, Kurt se torna o encarregado do grupo na missão e, após as apresentações, descobre que são legais. Ele decide dar o melhor de si para não decepcioná-los, mas assim que estão prestes a entrar em uma masmorra, ele pisa em um lodo e acaba ficando preso. A guarda florestal Senna lhe diz para esfaquear o núcleo do lodo para matá-lo, mas Kurt não consegue fazer nem isso, e em vez disso, acaba esfaqueando a si mesmo. Senna fica realmente desapontada com a falta de habilidades de combate dele, mas ela derrota o lodo por ele. Kurt, então, pede desculpas ao grupo dela por tê-los atrasado, mas eles lhe dizem que ele não deve se preocupar com isso, pois seu trabalho é apenas carregar coisas e o trabalho deles é mantê-lo seguro. Para Kurt, é uma experiência nova, pois antes seus colegas ficavam irritados com seus erros. Ele chora, mas logo seca as lágrimas e continua a missão. Na caverna, Senna espalha musgo brilhante para melhorar a visibilidade. Kurt vê cocô de goblin fresco. Os aventureiros dizem que podem enfrentar 2 goblins, mas precisarão fugir se aparecerem mais, em grupo. Eles prosseguem, e Kurt encontra algo na parede da caverna. De repente, avistam um goblin. Eles o matam rapidamente, mas o goblin chama seus amigos antes de morrer. Logo, o som dos goblins vem de ambos os lados, e percebem que não tem como escapar. Kurt diz que encontrou uma passagem secreta para fugir, mas decidem fazer outra coisa. Quando Kurt abre a porta secreta, Senna o segue, prometendo ajudar a encontrar a saída, mas fecha a porta. Kurt fica confuso, mas o guerreiro e o samurai do outro lado explicam que não há escapatória, com goblins vindo de ambos os lados. Por isso decidiram ficar e deter os goblins para que Kurt e Senna possam encontrar uma saída. Kurt fica chocado e diz que ajudará na luta, mas Senna manda ele calar a boca, pois nem consegue matar um slime e só atrapalharia. Kurt fica arrasado ao ver que os 2 aventureiros sacrificam suas vidas por ele, e ele não pode ajudar. Senna diz que eles sobreviverão. Ela diz a Kurt que precisam achar uma saída rápido, mas ao espalhar o musgo brilhante, vê um dragão de ferro e congela de terror. Ulícia leva Liz à pousada onde Kurt está hospedado, mas não o encontram no quarto. De repente, Bandana surge do lado de fora e diz que Kurt foi para uma caverna ao norte com aventureiros. E Ulícia corre para ver quem falou, mas Bandana já sumiu. Ela suspeita de uma armadilha, mas está mais preocupada com Kurt, então decide ir às cavernas para buscá-lo. Liz diz que vai acompanhar, porque conhece magia suficiente para se proteger, e Ulícia não tem escolha a não ser deixá-la ir. Logo chegam à caverna, e Liz identifica as pegadas de Kurt no chão. Quando o piso duro começa e as pegadas desaparecem, ela lança um feitiço para aumentar seus sentidos. Ulícia pensa que a princesa vai melhorar sua audição para encontrar a maldição de Kurt. No entanto, a simpática obcecada aprimora seu olfato e fareja as paredes para seguir a direção de Kurt. Entrou. Ulícia está horrorizada e com ciúmes das mentiras, mas ouve sons distantes. Ela percebe alguém lutando com goblins e decide ajudar. Então Lizzie aumenta sua força com magia. Ulícia corre e salva 2 aventureiros cercados por goblins, deixando-os atônitos. Senna, por outro lado, sofre um colapso mental por causa dos golems de dragão de ferro à sua frente. Ela sabe que os golems atacarão assim que tentarem passar, arriscando suas vidas à toa. Ela fica deprimida, mas Kurt a anima, dizendo que vão escapar. Senna acha que ele está delirando, mas Kurt caminha calmamente até os golems de dragão. Ela entra em pânico quando os golems atacam, mas Kurt se esquiva e sobe neles em segundos. Com um único golpe, ele consegue quebrar a cauda do golem. O golem dragão tenta contra-atacar, mas Kurt se esquiva habilmente e quebra sua cabeça. Senna, completamente aterrorizada e ao mesmo tempo admirada, observa Kurt desmontar os golems com rapidez. Ela pergunta, espantada, o que ele fez, e Kurt responde que costumava minerar golems de ferro na aldeia. Nesse momento,
Ulícia abre a porta procurando Kurt e Senna. Atônito, ele conta como destruiu os golems de ferro com sua adaga. Ulissa também acha difícil acreditar, mas decide focar no importante. Primeiro, diz a Kurt que os aventureiros com quem ele veio estão bem e que tem notícias importantes. Ela informa que uma nova oficina de ateliê será formada em breve e que trabalhará lá como guarda-costas. Ela pede a Kurt para trabalhar na oficina, pois Ofélia o recomendou pelo trabalho em sua casa. Kurt fica feliz, mas hesita, achando que deve estar com os aventureiros. No entanto, eles dizem para não perder essa chance. Ulissa acrescenta que a oficina precisa de muitos trabalhadores e decide contratar os aventureiros também. Todos ficam felizes com o acordo. Então Ulysses diz a Kurt que ele deve avaliar suas habilidades de não combate antes de trabalhar na oficina. Kurt concorda e vai à agência de empregos temporários, onde Mímico chegou da capital para avaliá-lo. Após a avaliação, Kurt se diverte com seus amigos aventureiros, mas Ulícia conversa com Mímico sobre os resultados. Mímico diz a ela que contou a Kurt que ele tinha habilidades B em culinária, limpeza e mineração e C no resto. Mas era mentira, ele tinha SSS em tudo. Mímico afirma que a avaliação foi boa, pois seria perigoso se a notícia vazasse. Ao dizer isso, ouve um gemido e vê a recepcionista tentando tapar os ouvidos, fingindo que Mímico e Ulícia estão mentindo. Não ouviu nada. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!